Com extensão de 5,5 quilômetros, hoje o Rio Carioca só está visível em 3 pontos da cidade. Na Floresta da Tijuca, onde ele nasce e sai límpido, no Largo do Boticário e na Estação de Tratamento do Flamengo, onde ele deságua na Baía de Guanabara. É muito pouco para um rio que tem uma história tão importante para a cidade. E é nosso papel, meu, seu, do rolê e de todo mundo que se importa, buscar saber mais, contar e propagar essas histórias para que o Rio Carioca volte a ter o protagonismo que merece e a gente possa, de fato, sermos todos cariocas de coração. O Rio Carioca ele está visível em 3 pontos da cidade, né? O primeiro é na sua nascente, onde ele ainda está puro, ainda nasce de forma, né, tá de forma limpa, de forma acessível, mas o segundo ponto já vai ser no Largo do Boticário, que aí a situação já muda um pouco de figura, esse rio já vai estar poluído, já vai estar com diversos problemas, diversas complicações. E o terceiro e último ponto é na sua foz atual, que é inclusive um sistema de tratamento ali no Flamengo. Então são esses 3 pontos que a gente ainda pode efetivamente visualizar esse rio, né, que já foi tão importante e até continua sendo bastante importante para a história do Rio de Janeiro como um todo, mas infelizmente atualmente ele só está visível nesses 3 pequenos pontos. Precisamos lutar por projetos mais estruturados de resgate, não só de suas narrativas, mas de cuidado ambiental, para que a essência do Rio Carioca, que dá nome a quem aqui nasce, seja recuperada. A gente tem no Rio de Janeiro 267 rios, todos poluídos, né? Entre eles o Rio Carioca. É possível revitalizar, então assim, em termos técnicos e científicos é possível. O que falta é o interesse político e o investimento de recursos públicos ou privados, né? Eu tendo a sempre preferir o público, para que a gente implemente essas políticas, né? Isso junto com a população, com a participação da população, nesse reconhecimento do Rio como um ator importante da nossa cidade. Se a gente pensar, né, as estruturas que fundamentam a sociedade brasileira, a gente tem o racismo, a gente tem o patriarcado, a gente tem a colonialidade como estruturas que são fundantes da nossa sociedade, que marcam as nossas relações, inclusive a nossa relação com a natureza e, consequentemente, com os rios. E aí, a forma como a gente lida com a natureza, como eu gosto de citar o Krenak, né, como um almoxarifado que a gente vai lá e pega o que a gente precisa, é uma lógica que não reconhece a importância da natureza e que nós também somos natureza, né? Nós estamos conectados com esse sistema, mesmo que a gente não reconheça essa conexão. E essa forma de agir em relação à natureza e à sociedade, ela também reproduz as relações que a gente tem com outros corpos, não só os corpos hídricos, né? O corpo das pessoas negras, das pessoas indígenas, das mulheres, os corpos da natureza, que também são sujeitos, né? A gente tem hoje no mundo um movimento de direitos da natureza. O Peru, por exemplo, tem na sua Constituição os direitos da Pachamama, tem decisões judiciais a favor dos direitos dos rios. Então, esses sujeitos, né, eles vão tomando o seu lugar no sentido de serem reconhecidos, né? de serem escutados, né? Eu não gosto de falar que dar voz. A gente tem voz, a gente não é ouvido, né? Os rios não são ouvidos. E aí isso se relaciona como, né? Quem são as pessoas que têm acesso aos direitos básicos? Quem são as pessoas que têm acesso à água de qualidade, em quantidade suficiente para a manutenção das suas atividades básicas do dia a dia, né? O que a gente vê, por exemplo, até mesmo na minha pesquisa, em outras tantas pesquisas, são as populações negras e indígenas que são invisibilizadas junto com a natureza, com os direitos da natureza, em relação aos seus direitos. São as pessoas mais afetadas pela falta de saneamento, pela poluição dos corpos hídricos, pela destruição da natureza, pelos impactos causados pelos impactos ambientais que afetam toda a sociedade, mas esses impactos eles não são sentidos de maneira igualitária para todas as pessoas. As pessoas brancas e mais ricas, elas sofrem muito menos os impactos ambientais do que as pessoas pobres e que são vulnerabilizadas por esses impactos, né? Bravos são os tamoios e descendem da nação dos tupis, natural, inspirada poesia de todos os distingue e os enobrece. Creem eles que esse dom e as doces vozes
As puras águas devem do carioca. Vós, solitários gênios dos desertos, do meu pátrio Brasil, nunca intocados até aqui por nenhum vate, a cujas vozes doçura deram do carioca as águas. Então, é muito sintomático que o rio que dá origem ao carioca, né, a identidade do carioca, esteja apagado, invisibilizado, poluído, maltratado, destruído. Isso é o retrato do apagamento colonial. Né? Porque na colonização, o que se fez? Foi a completa extermínio de qualquer identidade nativa daqui. Né? E também das pessoas negras que foram trazidas pelo tráfico negreiro. Né? É o completo apagamento das identidades originárias dessas pessoas. E a forma como a gente se relaciona com o Rio Carioca aqui, assim como outros tantos rios, mas ele em especial, é esse retrato desse apagamento colonial e invisibilização de todas as outras identidades que não sejam brancas e masculinas e europeias, por aí vai. O Rio Carioca efetivamente funcionou deu vida, na verdade, ao Rio de Janeiro, né? Funcionou como abastecimento para a agricultura, funcionou, na verdade, para a existência da cidade do Rio de Janeiro. Rolê carioca, Rio Carioca tem tudo a ver. E o fato de ser carioca, né, essa denominação, essa nossa identidade que é tão nossa e é tão reconhecida fora do Rio de Janeiro e fora do Brasil, inclusive, ela vem justamente, as suas origens estão ligadas ao Rio Carioca, então nada mais justo do que a gente trazer essa discussão e a gente trazer esse debate. Porque, embora a origem tenha a ver com isso, ela não é mais visível atualmente, ela não é palpável. A gente não se dá conta de quando a gente fala que é carioca, ou que fulano é carioca, ou que esse é o jeito carioca, a mentalidade carioca. A gente não fala mais do Rio, a gente não pensa mais no Rio. Então nada mais justo do que a gente trazer esse debate para a gente voltar a pensar nesse Rio.